Estamos de volta à programação da BMC News. Gostaria de convidar a nossa tela o senhor Eduardo Boechat, que participa conosco nesta terça-feira. Boechat, seja bem-vindo. Um ótimo comecinho de manhã para ti. Bom dia, senhores. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Destaques para hoje, Boechat. Temos sabatina de Galípolo, tem commodity indo para um lado ou para o outro, tem China bagunçando toda a expectativa do mercado. O que você está atento para esta terça-feira, por favor, meu amigo? Eu acho que o grande destaque vai ser o pós-China, né? O bolsa de Hong Kong chegou a atacar em 10%, eu não vi o último preço aí, mas chegou a atacar em 10% essa noite. Acho que Vale deve sentir bastante na abertura, isso aí pode puxar o índice para baixo, dependendo de contaminar outros papéis. Petro está difícil de cair por conta do peso do petróleo, né, que só sobe. Mas enfim, acho que talvez tenha uma contaminação aí, vamos acompanhar a abertura, né? Um dia sem dados econômicos, não tem nenhum dado relevante para ser divulgado, um dia de notícias esparsas aí, o Galípolo, enfim, né? Não tem um radar, a gente não tem um acontecimento hoje que pode direcionar o preço dos ativos hoje durante o pregão. Perfeito. Na minha tela, algumas das principais moedas. Dólar cai contra o peso mexicano, mas pequenos movimentos, contra o yuan chinês, contra o iene japonês, 147 unidades neste comecinho de manhã. Dólar contra a libra esterlina também 0,12% de queda, e dólar contra o euro basicamente a estabilidade, 0,1% de queda. Dólar sobe contra o dólar australiano, 0,26%, contra o franco suíço, contra o dólar canadense também, neste momento, cai contra a libra esterlina, apenas o par invertido aqui na minha tela, mas principalmente franco suíço, dólar canadense e dólar australiano caindo um pouquinho em frente à moeda dos Estados Unidos neste começo de dia. Boechat, nós tivemos o iene japonês voltando para esses 149 ienes por dólar, e as autoridades japonesas falando o seguinte, se vier ataque especulativo, a gente vai voltar a intervir. Então, os traders e os especuladores já fiquem avisados, porque a autoridade vai agir caso o iene volte àqueles patamares já visitados anteriormente. Como é que esses avisos verbais, Boechat, eles interferem nessas negociações? Uma autoridade se posicionando a favor de novas intervenções pode mudar um pouquinho o rumo da moeda no mercado internacional, principalmente por conta deste juro nos Estados Unidos, que aparentemente não vai cair como se esperava há algumas semanas? O ien meio que saiu do radar do pessoal, né, do mercado nas últimas semanas, né? Acho que deu uma estabilizada nesse patamar de preço aí, de 147, 148, por ali, 149. Enfim, não tem se movimentado muito, isso é um pouco do radar. O foco voltou total para o Fed. Teremos CPI quinta-feira, né? E interessante porque a justificativa para o corte de juros era, né, que o emprego estava em queda, o relatório de emprego veio mais alto, se a gente tiver inflação mais alta, é como se nada tivesse acontecido, só que o Banco Central americano já começou a cortar juros. Então, nada como um dia depois do outro, né? Temos que ter um pouco mais de paciência para acompanhar o que está acontecendo. Enfim, parece difícil que o corte vai ser de 50 na próxima. Se tiver corte, já tem gente falando que não tem corte nenhum na próxima, que eles vão fazer uma parada estratégica para esperar, talvez até reconhecendo o erro da velocidade de corte, né? Não havia, a gente comentava isso aqui na última reunião, parecia que não havia necessidade de um corte e meio, que foi o que aconteceu. Então, talvez a gente veja um corte de 25, ou talvez nenhum na próxima, para esperar, para ver o que vai acontecer. E isso acho que reflete no 10 anos, né? Que eu acho que é o grande driver aí, o que a gente tem que olhar mais de perto sempre é o 10 anos americano, que ontem voltou para perto de 4, pressionado, voltou para perto de 4% ao ano, né? Enfim, pressionado, que está sendo nesse momento, nesse curto prazo. Acho que é isso, né? A Bolsa Americana incaível, pode acontecer o que quiser, ela não cai. É impressionante a força do mercado americano, das ações americanas. E nisso tudo o Brasilzão ali lutando para se segurar, com dificuldades, porque nós temos nossos próprios problemas aqui para endereçar, né? Pós-eleições aí agora, acho que a gente pode ver uma movimentação interessante desse lado mais do lado do governo com relação à economia. Certamente. Senhor Marco Prado, última intervenção, participação aqui no nosso programa de hoje.
Preocupação com esse juro futuro brasileiro que não para de subir. Se a Bolsa nos Estados Unidos ninguém derruba, parece que o juro por aqui também está difícil de derrubar. Tudo acima de 2026 para 12% ou para mais. Então, 12% já virou moda de 2026 até 2035. É o que temos para os juros futuros brasileiros. O Brasil é um país, é a parte, né? A parte de tudo isso. A gente tem o IPCA ontem pelo Boletim Focus acima da expectativa. Já pensa aqui na projeção de altos de juros um pouco mais do que o mercado imaginava. Então, ainda mais com essa deficiência dos Estados Unidos conseguir conter a inflação, né? Como o próprio Boechat já trouxe. O mercado ontem, acho que a grande maioria espera um corte de 0,25, mas já começou a ventilar que não venha corte nenhum. E quinta-feira é o fator decisivo aí, tem um dado importante. É dia a dia o mercado, né? Não tem muito como ser diferente, não. Cada dia sai um indicador e o mercado se ajusta em relação a ele. Então essa é a perspectiva, esse é o cenário que a gente tem, mas eu particularmente continuo achando que a Bolsa ainda deva acontecer um rally nesse final de ano, porque os preços estão bem descontados, né? Então vamos esperar, mas a Black Friday aí talvez não fique em novembro esse ano, venha em dezembro. Até lá, o investidor vai continuar amargando ainda muito essa expectativa. Eu acho que o Boechat deve ser um cara otimista para o mercado. Ele foi no jogo do Vasco, lá contra o Atlético Mineiro, então dá para mensurar o grau de otimismo dele. Então acho que o Boechat aí deve estar compradaço em bolsa, porque o cara vai sair de casa para ir ver o Vasco em Minas, esse merece um prêmio. Mas então, Marco, Vasco é paixão, deixa o Vasco quieto lá. Vasco é paixão, Vasco é família, minha família toda, poxa, enfim, deixa o Vasco quieto lá. Mas com relação ao mercado, cara, eu acho que tem muita volatilidade, né? A gente tá com muita volatilidade aí Ontem foi um dia, para mim, bem sintomático aí, né, disso que eu tô falando. Porque, poxa, a gente teve movimentos de 1.300, 1.500 pontos 3, 4 vezes ontem ao longo do dia. Né? Abriu caindo a bolsa, depois subiu tudo de volta, depois caiu tudo de volta, depois subiu, sabe? Isso para mim mostra que o mercado está totalmente desbalizado, não tem uma tendência clara, não tem uma opinião formada. Acho que o índice, já falei semana passada aqui, acho que o índice deveria voltar aí para a média móvel de 200, que é 128, 129 mil pontos. Acho que a gente vai lá e depois a gente vê o que acontece, né? Hoje acho que é um dia importante também ver o tamanho do impacto da Vale. Desculpa, Marco. Dá para perceber como o mercado está tão desconexo que ontem, claramente, o dólar na abertura era um movimento de alta. A gente olhava as treasuries vincadas, os pares subindo, o dólar aqui abriu numa queda, depois foi só uma flecha, né? Caiu 0,40%, depois subiu 0,90% de alta. Então dá para perceber que o mercado realmente está bem sensível e meio sem direção nenhuma, está em aberto. Volatilidade na veia. Perfeito. Vou liberar o Marco Prado e também o Eduardo Boechat, agora 8 horas e 55 minutos, falando em abertura, estamos bem próximos da abertura desta terça-feira. Marco, seja sempre bem-vindo, que prazer enorme tê-lo por aqui, meu amigo. Sempre muito bom estar com todos aí, desejo a todos um excelente dia e um bom pregão. Perfeito. Senhor Eduardo Boechat, seja sempre bem-vindo, já deixo claro aqui que eu sou Vasco até a próxima semana, viu? Até semana que vem, mas por enquanto estou torcendo pro Vasco, meu amigo. Jamais. Mas então, cara, nós estamos na torcida aqui para alguns caírem para a segunda divisão. Aí o Marcos sofreu um pouquinho nesse final de ano. Mas enfim, Vascão tem tudo para ganhar a Copa do Brasil aí, estamos empolgados com isso. Com relação ao mercado, pessoal, volatilidade, use seus stops, tome bastante cuidado, porque os movimentos estão muito fortes. E acho que a liquidez caiu, né? Tem menos liquidez, movimentos, né? Com menos liquidez, os volumes giram muito rápido. Acho que está perigoso o mercado do jeito que ele está. Então, use seus stops, se protejam, porque vai balançar, é a única certeza que eu tenho. Valeu, pessoal. Bom dia para todo mundo. Perfeito, obrigado pela paciência. Vamos para frente.